Tua graça espetacular nos alcança nessa manhã. Muito obrigado pela forma como o Senhor nos ama, pela maneira como nos aceita. Nessa manhã, aceitos que somos por causa de Cristo, queremos em nome dele te pedir, implorar que o Senhor fale ao nosso coração, que cada um, mediante suas necessidades, sejam preenchidos por tua palavra, e que saiam daqui seguros do teu amor e da tua graça. Abençoa todos que estão assistindo pela internet, que por algum motivo não puderam sair ou estão em outro lugar, outro país. Que o Senhor alcance essas pessoas. Derrama a tua bênção lá em cima para as crianças. Que a tua paz esteja sobre nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Meu amigo Alisson Melo, deixa eu pegar na sua mão, que é um privilégio pegar na sua mão, né? Sempre. Mais privilégio é pegar na mão da sua namorada, né? Porque ela que é a heroína para te aguentar, né? Muito bom ver você aqui. Você é um cara que mora no meu coração, apesar de você não me amar muito, mas é assim mesmo, né? A gente fazer o quê, né? Ter você aqui no Morumbi é um baita privilégio. Então, obrigado pela honra de você estar aqui com a gente hoje. É um prazer revê-los. Essa semana eu estive fora e estive nos Estados Unidos lançando o Arena de Oração. E foi simplesmente espetacular. E por incrível que pareça, o pastor acabou de me mandar uma mensagem um pouquinho mais cedo, dizendo que estão orando por 350 nomes. Isso é um grandíssimo milagre na região onde eu estive, em Providence. É um lugar bastante difícil de se pregar o Evangelho. E um outro lugar chamado Worcester, que também é um lugar muito difícil. Eles estão com uma quantidade enorme de pessoas que estão orando. E esperamos que no momento que as pessoas forem convidadas, elas estejam lá e aceitem de verdade a Cristo Jesus. Antes de abrir a Bíblia, eu quero reforçar o que tem sido dito nos 2 últimos sábados passados. Que no dia 3 de abril, nós teremos a nossa vigília e Santa Ceia. Então, se você tem algum compromisso marcado para esse dia e essa hora, é bom desmarcar até o dia 2. Porque no dia 3, você tem que estar com a gente. Paulinho, você vai ter que acordar mais cedo. Porque começa às 5 da manhã. E nós sempre começamos na hora. E também terminamos pontualmente. Então vamos começar às 5. Vamos terminar às 7. E às 7 nós começamos a Santa Ceia. E às 8 nós encerramos e depois temos um de jejum para todos aqueles que estiverem aqui conosco. E é de qualidade. Então, dia 3, próximo domingo, sem ser esse de amanhã ou outro, nós estaremos aqui na vigília esperando você. Temos alguns pastores de fora que virão nos ajudar. Vamos ter batismo, vamos ter Santa Ceia, uma palavra muito boa. Então, você vai ganhar muito levantando mais cedo e vindo para cá. Abra sua Bíblia, por favor. Eu preciso ler 2 textos com vocês. O primeiro está em São João, capítulo 15, verso 5. E o segundo está em São Mateus, capítulo 6, verso 31 a 34. Toma, Alisson. Você sabe onde está São João? Perto de Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? Você sabe, Alisson? É esse mesmo, está pensando, é isso mesmo, tá bom. Eu falo isso só com quem eu tenho intimidade, viu, gente? Não é com qualquer um, não. Então, São João, vamos à primeira leitura. São João,
15:5. Eu gosto de ler a Bíblia e todo mundo com a Bíblia para a gente acompanhar. Eu gosto de Bíblia no papel. Rafael, sua Bíblia é de papel ou é de telefone? Sabia, você é um cara tecnológico e tal. Sou do tempo dos velhos. Diz assim a minha Bíblia. Achou? Não? São João está do lado de Apocalipse, minha filha. Você está procurando por quê? Bom. Não, eu falei São João. Eu disse perto de Apocalipse para confundir. E todo mundo foi para lá para ler São João. Ê, povo, hein? Vocês estão precisando de ano bíblico urgente, hein? Que é isso? A Bíblia diz assim. Um texto curto, porém extremamente pontiagudo. Diz assim: Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Extremamente completo. A Bíblia continua dizendo no outro texto o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguém pode me dizer que coisas são essas? São as que ele se referia acima. Todas essas. Continua. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O último tema desta série fala sobre quem tem coração íntegro depende de Deus para viver. Quem tem coração íntegro depende de Deus para viver. Se existe uma palavra na moda hoje, Alexandre, sabe qual é? Não, né? Eu vou te dizer. A palavra da moda hoje chama-se independência. Alguns poucos anos atrás, existiam algumas passeatas de mulheres que queriam se independer. Era chamada independência feminina, ou as feministas pelo mundo afora. Das passeatas de mulheres, vieram passeatas de estados querendo se independer para se tornar país. Vocês conhecem algum estado nesse país que queria separar-se desse país para se tornar um outro país? Qual é? Quem é aqui do Rio Grande do Sul? Não posso falar mal. Tem muita gente para me bater. Nós vemos as pessoas dizendo para todos os lados o seguinte: eu quero a minha independência financeira. Não é assim, Lilian? Você é uma moça independente. Será? Nós vivemos assim. Todo mundo quer independência. Eu quero minha independência financeira. Eu quero ser independente. Outro dia desse, Ellen, conversando com uma mulher de 38 anos, solteira. Sorte dela. A gente ora, mas não resolve. 38 anos, muito bem empregada, dona de 3 imóveis, um deles ela mora, carro, muito bem estabilizada financeiramente. E eu disse para ela uma coisa que parece com o que você pensou agora. Eu falei: por que você não casa se você é uma mulher bonita e até cheira bem? E ela disse: pastor, sabe por que eu não casei ainda? E eu disse: não, porque tem gente que casa com 18 anos, né? 16 você, né? Tá certo. Porque eu quero ser independente. E eu falei: então casamento, quando você casa, você fica dependente? Ser dependente dele? Não, então eu vou casar você de novo. Porque quem casa tem que ser dependente. Então vou fazer de novo. Posso fazer?
Porque todo mundo quer ser independente. Eu sou dependente da minha mulher 100%. E ela é 100% dependente de mim. Isso se chama casamento. Mas o povo quer o contrário. Muitas mulheres hoje em dia não querem se casar. Sabe por quê? Porque acham que marido é chato, que vai ser... E tem muito homem que não quer se casar, quer ser independente. Ele quer ver a vida, ele quer pegar todas, mas ele quer viver independente. Então não tem compromisso com ninguém. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas que querem ser independentes. Ninguém gosta da palavra dependente. Todo mundo quer ser independente, porque quando você é independente, você é autossuficiente. O sentimento de independência tem como sinônimo a autossuficiência. Eu sou independente, eu sou autossuficiente. Como é você? O Espírito Santo está bem? Nós vamos estar lá em julho. Então, quando você é independente, você é autossuficiente. E se você é autossuficiente, você não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Você está nesse caminho, né, Rafael? Está quase. Quando nós nos sentimos independentes, nós nos sentimos autossuficientes, e quando nós somos autossuficientes, nós empinamos o nosso nariz e dizemos, nós não precisamos de nada e não precisamos de ninguém. E isso dá um sentimento em nós bastante diferente daquilo que nós precisaríamos ter. É um sentimento de que nós somos muito bons em tudo que nós fazemos e que nós não precisamos de nada nem de ninguém para fazer nada. Eu me lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos talvez. Eu gostava bastante de impressionar as menininhas. E nunca levava todas, mas uma ou outra eu sempre levava. E eu me lembro que eu estava lá no Rio de Janeiro e eu fazia uma escola chamada Cefam, que tem até hoje lá na Avenida Brasil, a da Marinha. Eu fazia nas férias, tipo uma colônia de férias, e tinha muitas menininhas, né? E a gente impressionava as menininhas de alguma forma. Eu, com meu físico exuberante que eu tinha aos 13 anos, eu não tinha outra forma de tentar ganhar as menininhas, Paulinho, a não ser pelo papo e por alguma coisa que eu fizesse melhor do que os outros fortões e bonitões. Então, nós estávamos numa competição de natação, só que era uma piscina olímpica, devia ter uns 5.000 metros de distância aquela piscina, e a gente nadava pouquinho, e existia uma competição quase que sempre no final de semana para você mudar de posição e tal, e eu... Quando chegava ali, tinha as menininhas que eu queria impressionar, e eu já mergulhava antes, batia o braço para elas olharem para mim e tal. E os professores tinham uma coisa interessante. Quando ia começar a competição, eles colocavam uma touca nas pessoas, nas crianças. A touca azul era de quem nadava bem, de quem ia, Sérgio, e voltava. A touca vermelha era de quem ia e ficava. A touca branca era de quem mergulhava e precisava de ajuda. E daí, eu pensei, se eu pegar a branca, elas nem vão olhar para mim, porque eu sou um fracote. Se eu pegar a vermelha, elas também não vão achar que eu sou alguma coisa especial, porque eu vou bater lá e não vou voltar. Eu já sou meio fracote, eu tenho que dar um jeito de pegar azul. Mas eu não sei nadar bem. O que eu vou fazer nessa piscina enorme? Mas eu tenho que dar um jeito. E numa distração do professor, eu então peguei da mão dele a touca azul e pus a touca. E entrei na fila dos que estavam indo para nadar pela touca azul. Olhava para as menininhas, tentava encher o pombo, o peito do pombo, mas não aguentava muito tempo, e era fraquinho, magrinho. E as menininhas olhando, todos aqueles, os de touca vermelha e branca, elas nem olhavam, só olhavam para os de azul, porque ia até lá e voltava. E então, eu me preparei na raia, fiz aquela pose maravilhosa, dei aquela olhadinha ainda, e vi que as meninas chegavam a fazer... E comecei, mergulhei e falei, Deus tenha misericórdia. E eu comecei a bater os braços meio desordenadamente, e o professor tinha um apito. Então eu comecei e fui, e eu já estava
extenuado, e levantei a cabeça e eu não tinha chego na metade ainda. E eu falei, e agora? Ou eu morro na honra, ou eu peço ajuda e sou um covarde. Melhor um covarde vivo do que né? E eu comecei a fazer mais esforço, e quanto mais esforço eu fazia, mais eu batia braços e pernas desordenadamente, e eu não conseguia seguir a linha reta, eu comecei a seguir uma linha curva, e eu escutei o professor apitar. Que quando ele apitava era para parar, que alguém mergulhava para tirar. E eu, fingindo que eu estava surdo, eu continuei braçando, mas eu fui saindo e não conseguia ir em frente, eu fui saindo para o lado. E quando eu fui chegando perto da borda, que já tinha passado um pouquinho só do meio, o professor já estava olhando para mim assim, era um cara grande, olhando para mim. Quando eu ofegadamente consegui segurar na borda, eu pensei que ele ia estender a mão. A primeira coisa que ele fez foi tomar a touca de mim e sair. E eu fiquei sem touca, agarrado ali, com medo de olhar para as meninas para ver se elas não estavam rindo de mim. Consegui com muita dificuldade sair naquela borda. E do jeito que eu saí da borda, eu saí da piscina. Fui embora. No outro dia, eu cheguei novamente no horário, a gente formava uma fila. A pessoa que cuidava da gente chegou perto de mim e falou assim, Cezinha, o professor de natação quer falar com você. Eu gelei. Acabou a reunião, eu fui falar com o professor, ele disse, o que você tem na cabeça, menino? Eu falei, acho que nada, professor. Mas por que você pegou a touca azul se você não sabia nadar? Eu não sabia o que dizer para ele. A única coisa que eu pensava é que eu ia conseguir, que eu era independente. A gente às vezes acha que é independente só porque a gente sabe um pouquinho alguma coisa e que a gente não precisa de ninguém. Ele disse, sabia que você poderia ter quase um afogamento? Eu disse, acho que sabia. Vale a pena o risco? É interessante que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas só pensam em ser independentes. Se você diz para uma pessoa assim, olha, você precisa de ajuda, e a pessoa diz, não preciso de ajuda. Ninguém gosta de dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Todos gostam de dizer, eu não preciso de ajuda. Porque quando eu digo eu não preciso de ajuda, eu estou dizendo eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Posso ajudar você a subir a escada? Não, eu vou sozinho. Posso ajudar você na natação? Não, eu nado sozinho. Posso ajudar você nisso? Não, eu sei fazer. O grande problema é que nós estamos nos alimentando de um mundo que pensa que é autossuficiente. Esse sentimento, de fato, causa em nós algo muito interessante. Quando nós temos o sentimento de autossuficiência, ele causa em nós alguns sentimentos interessantes. O primeiro sentimento que causa em nós é que nós somos muito bons. Eu sou bom. E quando causa um sentimento em nós que nós somos muito bons, nós nos sentimos melhores do que todas as pessoas. E sabe o que acontece? Quando eu tenho um sentimento de independência, que eu não preciso de ninguém, e causa em mim um sentimento de que eu sou muito bom, sabe o que eu enxergo na minha frente? Ninguém. Só abaixo de mim. Porque se eu não preciso de ninguém, eu não vejo ninguém menos do que eu não vejo ninguém igual a mim, eu só vejo pessoas menos do que eu. A minha mãe sempre disse para mim uma coisa, todas as vezes que eu ia à praia, morando no Rio de Janeiro, ia muito à praia quando jovem. Ela dizia para mim, sabe quem morre afogado, filho? Você sabe, Lília? Não sabe? Essa é a expressão da minha mãe. Só quem morre afogado é quem sabe nadar. Sabe por quê, Carlos? Porque quem não sabe nadar, não entra lá. O problema de muitas pessoas hoje em dia, que estão tendo problemas múltiplos, é que elas acham que podem resolver os seus problemas. E quando elas menos esperam,
elas estão afogadas, porque não podem resolver os seus problemas. Só quem morre afogado é quem sabe nadar. Porque quem sabe nadar vai onde não se pode ir, porque sabe nadar. Só que se esquece que para nadar precisa ter força, fôlego e resistência. E como seres humanos, nós cansamos e morremos afogados. Nós nos tornamos independentes e o sentimento de independência causa sentimentos tão bons em nós que nós não queremos nenhum outro sentimento de dependência. Nós não queremos dizer nem para nós mesmos: eu sou dependente do meu pai e da minha mãe. Eu dependo do meu pai e da minha mãe. Algumas mulheres não querem se casar porque vão depender do marido financeiramente. E por isso preferem não depender financeiramente para não depender em nada. E nós não gostamos de depender de ninguém para nada, porque o sentimento de dependência na visão curta do ser humano, na visão humana do ser humano, é uma visão de menosprezo. Quando eu dependo, eu não sou ninguém, alguém está acima de mim. Por isso que o sentimento que toma conta hoje dos nossos dias é o sentimento da independência. Sabe por que as pessoas se sentem assim? Porque elas dizem: eu sou assim pela minha capacidade, eu sou assim pela minha habilidade, eu sou assim pelo que eu fiz e pelo que eu sou. E nós somos muito bons em dizer isso: eu sou capaz, eu sou o cara. E esse tipo de vida, esse tipo de convívio com as pessoas é algo que parece que é uma mão dupla, vai e vem. As pessoas vivem assim. As pessoas vivem, Bruno, tentando dizer quem mais é o cara. Vocês já viram nos esportes, quando as pessoas estão lá em qualquer prática de esporte, pode ser qualquer uma, ela faz um gol, ela bate no peito e faz assim para a torcida. Ele faz uma cesta e ele sai dizendo qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ele se acha o máximo, ele não depende de ninguém. Todos nós que vivemos nesse mundo estamos correndo o risco de viver de uma forma independente, porque o mundo coloca em nosso coração que nós somos independentes. Mas você sabe onde começou tudo isso? Eu vou lhe mostrar. Abra sua Bíblia. Vamos ver se você vai acertar agora. Você está meio com sono? Então, vamos ver se você acha agora. Quero ver se você vai achar. Vai ser um pouco difícil, mas eu acho que você vai conseguir. Gênesis. Você acha esse? Beleza. Capítulo 3, versos 6 e 7. Se alguém tiver dificuldade de achar em Gênesis, eu posso dizer para você que é o último livro de trás para frente. Capítulo 3, senhor Rafael. Versos 6 e 7. Dona Ellen, quero sua Bíblia. Difícil. Acharam? Gênesis capítulo, versos 6 e 7. Diz assim a minha Bíblia: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E aí, também deu a seu marido. E o tonto comeu. Depois diz que não é dependente quando casa, né? Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus. E o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Você perdeu o seu caminho? Eu vou te dizer onde é o seu caminho. Está ali, ó, aquele mocinho ali, ó. Você conhece aquele tiozão grande ali? Hein, Pedrinho? Não, é esse tio aí, ó. Alguém pode me responder por que eles fizeram folhas de figueira? Sabe, Trovão? Sabe por que eles fizeram folha de figueira? Alguém sabe? Quer dizer? Pode dizer. Eles estavam nus, precisavam se cobrir. Muito bem. Qual era o problema deles? Estavam nus, precisavam se cobrir. E eles fizeram folha de figueira por quê? Para resolver o seu problema.
estavam nus, precisavam se cobrir. Olha que coisa simples. Eu tenho um problema, eu resolvo o meu problema. Eu estou nu, eu preciso me cobrir. E o que eu vou fazer? Eu coloco folhas de figueira sobre mim, resolvi meu problema. Mas então por que, quando Deus os procurou, quando Deus foi até eles e falou, Adão, onde você está? Por que, dona Iris, então eles disseram, eu tive medo e me escondi? Por que então disseram isso? Porque mesmo que eles achavam que podiam resolver o seu problema de nudez, colocando folhas de figueira, eles não cobriram a sua alma. E seres humanos que são independentes pensam que podem resolver os seus problemas, até podem com as mãos, mas os da alma nunca vão resolver, porque só os que são dependentes têm a solução em Deus. A independência do ser humano começou quando eles próprios, no Éden, tentaram resolver o seu problema que jamais poderiam resolver. Eles acharam que, cozendo folhas de figueira, eles tinham resolvido o grande problema da desobediência com Deus. Era só colocar folhas de figueira e agora se apresentar perante Deus e eles não teriam nenhum problema. A independência começou quando o pecado se introduziu no coração do homem. Quando o pecado entrou no coração do homem, a independência reinou no coração do homem. Quando o pecado entrou no coração do homem, ele achou que não precisava mais de Deus. Ele podia cozer folhas de figueiras para si próprio e acabar com seus problemas. Sabem, queridos, é interessante que a independência do homem só serve para mostrar que ele não é nada sem Deus. Às vezes nós achamos que nós podemos viver sem Deus. Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho talentos, eu tenho beleza, eu tenho amigos, eu tenho carro, eu tenho salário, eu tenho casa, eu tenho tudo, para que eu preciso de Deus? A independência pelas coisas que se pode tocar é diferente das coisas que se pode sentir, porque quando nós tocamos nas coisas e pegamos as coisas e conseguimos as coisas, nós achamos que não precisamos de Deus. Mas quando nos deitamos numa cama e colocamos nossa cabeça num travesseiro, percebemos o quanto precisamos de Deus, o quanto estamos vazios de Deus. Quando ficamos sozinhos e temos que ficar sozinhos e dormir sozinhos e andar sozinhos, existem milhões e milhões de pessoas que só dormem através do sono químico, que precisam de um remédio para dormir. Existem pessoas que vivem solitárias, não saem de dentro de um quarto. Aí nós vemos que a nossa independência não serve de nada. Só serve para mostrar que nós precisamos de Deus para viver. É interessante que quando nós somos independentes, nós gostamos muito de glória para nós. Quem fez isso? Eu. Oh. Quem fez isso? Eu. Oh. O que mais nós gostamos é de ser bajulados. Você é muito bom. Quem cantou? Nossa, você canta demais. Quem tocou? Nossa, você toca demais. Quem pregou? Nossa, você prega demais. Quem fez isso? Nossa, você é demais. Nós gostamos de glória. Quem gosta de glória é quem é independente. Independentes gostam de serem enaltecidos. Os dependentes gostam simplesmente de depender. Sabe de uma coisa, queridos? A ideia hoje é que nós estamos no controle de todas as coisas da nossa vida. Se existe uma coisa boa é poder dizer, eu estou no controle. Ninguém gosta de dar o controle da sua vida para ninguém. Você que mexe com um carro, você gosta de deixar ela dirigir? São raros os maridos que vão levantar a mão aqui e dizer, eu gosto que a minha esposa dirija. São raros, vão morrer sozinhos.
Sabe por que esse sentimento acontece em nós? Porque a gente gosta de ter o controle. A gente briga dentro de casa por causa de um controle de televisão. Hoje em dia, como a TV está muito barata, o cara põe uma TV no quarto, na sala, né, Sérgio? Na cozinha, na varanda, em todo lugar tem. Mas quando sentam 2 ou 3 para assistir a TV, eles brigam pelo controle. Quem tem o controle? Eu que determino o programa. Esse sentimento é bom, sabe por quê? Quando eu tenho controle, sabe, Débora, quando eu tenho controle, eu me torno Deus de mim mesmo. E a coisa que eu mais gosto na vida é de ter o controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida. E quando eu digo eu estou no controle da minha vida, Deus não está no controle da minha vida. Guarde bem o que eu vou lhe dizer agora. É impossível para Deus controlar uma vida que não esteja sob o controle dele. Enquanto a sua vida estiver sob seu controle, Deus não pode atuar na sua vida. Deus não atua em corações que não se abram. Deus só atua quando alguém aceita o apelo de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Se você não permitir, Deus não vai fazer. Deus só controla aqueles que permitem serem controlados por ele. Do contrário, você está no controle da sua vida. Eu gostaria de mais uma vez convidar vocês para abrirem a Bíblia, para nós olharmos um cara que foi preparado para viver dependente de Deus. Você conhece Juízes? Novo ou Velho Testamento? Perto ou longe de Abacuque? Sabe onde está Abacuque? É aí mesmo, nesse material que você está manuseando. Se você procurar até amanhã, você vai achar. Então vamos lá. Juízes, capítulo 13, versos 1 a 5. O senhor também não tem Bíblia? Eu vou dar uma Bíblia para o senhor semana que vem, tá bom? Novinha em folha. Tá bom? Para o senhor poder ser meu alvo aqui da frente. Juízes. Acharam aí? 13, versos 1 a 5. Todos acharam, né? Você achou aí, Bruno? Pode ler para mim? Leia em voz alta. É o senhor mesmo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Uau! E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Olha, Agora, pois, guarda-te de quem bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navaja, ok, o que mais? porquanto o menino será nazireu Opa, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. pode repetir essa última frase, por favor? Ele começará a livrar Antes, desde o ventre, o que mais? e ele começará a livrar Israel das mãos. Desde quando esse homem foi separado por Deus para ser dependente de Deus? Desde o ventre. Deus o escolheu desde o ventre para ele ser separado de Deus. Ele deveria fazer algo especial para Deus. Ele deveria liderar o povo de Deus. Ele deveria representar o povo de Deus. Perceba que Deus o escolheu para ser dependente desde o ventre. Ele não escolheu depois, ele escolheu antes. E quando ele nasceu, o anjo disse: olha, põe o nome nele de Sansão e ele vai ser especial porque ele vai fazer coisas espetaculares para Deus. E você sabe o que a Bíblia diz? Ela tem uma expressão espetacular. Um pouquinho mais para frente, ela tem uma expressão espetacular. No verso 25 tem uma expressão espetacular. Pode ler, Bruno, rápido. Ela diz uma coisa incrível. Escute. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Na expressão do Bruno não tem a palavra, mas na minha tem. A minha diz possantemente. Leia aí. É isso? Na minha está escrito
possantemente. Deus o separou no ventre, Tiago, para que quando ele saísse, ele fosse um dependente de Deus, para Deus usar possantemente. Não só um pouquinho, não só de vez em quando, não só um terço, para usá-lo possantemente. Mas para ele usar possantemente, já nisso ele tinha que ser o quê? Dependente de Deus. Os grandes homens da Bíblia, os grandes homens de todos os tempos, nunca foram independentes, todos foram dependentes de Deus. Todos aqueles que realizaram grandes coisas na história bíblica foram porque eram dependentes de Deus. Não se coaduna independência com Deus, só se coaduna dependentes a Deus. Se nós queremos realizar grandes coisas a Deus, nós temos que ser dependentes de Deus. Sabe o que esse cara fez? Ele se sentiu forte, poderoso, maravilhoso, era tomado possantemente por Deus. A primeira coisa que ele fez, olhou uma mulher filisteia, ou filistia, como você queira, e foi lá e disse para os pais, olha, eu quero essa mulher. E os pais disseram, mas ela não é do nosso povo. Falou, não interessa, é linda, maravilhosa, eu bati os olhos nela e eu quero. E ele tomou, depois ele foi lá, tomou uma prostituta. Depois ele foi lá, usou a sua arrogância para fazer enigmas contra o inimigo. E qual foi o fim dele? Humilhação e morte. Todos os que são independentes de Deus não têm outro caminho a não ser humilhação e morte, porque sem Deus já estamos mortos. Queridos, você sabe o que quer dizer depender de Deus para viver? Me perdoe, deixa eu mudar a pergunta. Você é alguém dependente de Deus? Vou te dar 15 segundos para pensar e vou perguntar de novo. Você é alguém dependente de Deus? Vou te dar 15 segundos. Se a sua resposta foi sim, então responda a segunda pergunta. Se a sua resposta foi sim, responda a segunda pergunta. Hoje, na primeira hora do seu dia, vou repetir, hoje, na primeira hora do seu dia, você se levantou e foi para os seus joelhos para depender de Deus para viver? Se você fez isso, é porque você é dependente de Deus. Se não foi, você não sente necessidade de depender de Deus. Todos os independentes de Deus levantam no seu dia já atrasados, correndo, arrumando as coisas de qualquer maneira, saindo com uma xícara de café, de leite, de suco na mão, uma frutinha, entra no carro, fala, Senhor, me abençoa hoje em nome de Jesus, amém, e sai voando para o trabalho, e corre um trabalho daqui, dali, bate cabeça, toma pancada, perde coisas, ganha coisas, volta no dia extenuado, 8, 9, 10 da noite, está totalmente estrupiado de cansado, e você diz, nossa, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso falar com Deus, mas aí vem a fome, você come, vem o cansaço, você se deita, pega a Bíblia para ler, para desencargo de consciência e amanhece com a Bíblia no peito, porque dormiu com a Bíblia sem ler. Isso é ser dependente de Deus? Estou falando para alguém aqui dentro que vive essa vida? Não confunda ser dependente da igreja com ser dependente de Deus. Você sabe o que é ser dependente de Deus? E reitero a minha pergunta, Adriana. Reitero a minha pergunta. Você sabe o que é ser dependente de Deus? Primeira coisa. Quem é dependente de Deus não tem o controle da sua vida. O controle da sua vida está na mão de Deus. Eu gosto de uma experiência interessante de um sujeito maravilhoso na Bíblia, chamado Abraão. Abraão, Deus falou para ele o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, que eu tenho um trabalho para você. E daí, então, o que Abraão fez? Ele mandou uma carta para Deus e falou, Deus, quero saber endereço, CEP, rua, casa, quantos metros quadrados tem a casa, qual a cidade, qual é o meu salário, eu quero saber tudo para onde eu vou, para eu poder pregar para o Senhor. Foi isso que Abraão fez.
Senhor, qual o país que eu vou? Foi isso que Abraão fez. Senhor, com quem eu vou? Foi isso que Abraão fez. Todos aqueles que são dependentes de Deus não perguntam nada para Deus, obedecem a Deus. Vou repetir. Todos os que são dependentes de Deus não perguntam nada para Deus, dependem de Deus e vão. Ele não perguntou a cidade, não perguntou o que ia passar, não perguntou como ia viver, quem ia sustentar. Ele simplesmente foi. E nós sabemos muito bem o que ele fez. Segunda coisa dos que são dependentes de Deus. Os que são dependentes de Deus, Viviane, nunca perguntam porquês. Sempre dizem obrigado, Senhor. O que mais nós seres humanos gostamos de fazer é perguntar por quê. Por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou passando isso? Por que esse acidente? Por que essa desgraça? Por que esse câncer? Por que essa doença? Por que eu perdi o emprego? Por que meu filho está assim? Por que minha mulher está assim? Essa é a pergunta dos independentes, dos que sempre viveram sem Deus e agora correm para Deus para dizer, o Senhor é responsável por isso. Os dependentes dizem obrigado, porque alguma coisa o Senhor quer me ensinar com isso. É difícil para nós. Mas sabe por que é difícil para nós, Sérgio? Porque nós somos independentes. Porque quem é dependente só obedece. Meu celular está aí? O André levou embora. Recebi uma mensagem. E a mensagem diz assim: na terça-feira, eu estava com o Christopher. E na quarta-feira, eu vim embora. E ele, na terça-feira à noite, nós estávamos juntos no colégio. E eu me sentei na cama dele para dar vários conselhos de coisas que ele deveria fazer e não fazer. Então, no outro dia, ele abriu a Bíblia para ler na meditação dele. E ele disse: Pai, acabei de ler um trecho da Bíblia em que diz: felizes os que obedecem ao Pai. E ele diz: quero depender dos seus conselhos por toda a minha vida. Felizes são os que vivem dependentes do conselho de Deus para viver. Dos que têm humildade para não perguntar porquês para Deus. É muito difícil para nós vivermos dependentes de Deus, porque para viver dependentes de Deus, nós temos que abrir mão da nossa independência, do nosso eu. Quando o pecado foi introduzido na terra, foi colocado um gene nesse pecado, chamado eu. Egoísmo. E quando somos egoístas, não conseguimos depender de Deus para viver. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que diz: não andeis, pois, inquietos. O que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Sabem, queridos, se
Se existe uma coisa que nós precisamos aprender na vida, é de depender de Deus para viver. Não existe 3 caminhos para Deus. Só existem 2 caminhos. Ou você está na mão de Deus, ou você está na sua própria mão. Nós devemos aprender a andar mais tempo de joelhos e menos tempo em pé. Nós temos uma palavra principal em nossos lábios que é eu. Nós somos hipócritas. Nós oramos e dizemos para Deus: Deus, nós te amamos. Mas logo depois nós fazemos uma oração dizendo: ei Deus, aqui estão os meus planos, abençoa. Ei Deus, escolhi a esposa, agora o Senhor abençoa. Ei Deus, escolhi o marido, agora o Senhor abençoa. Ei Deus, escolhi o trabalho, agora o Senhor abençoa. Ei Deus, já escolhi o tipo de vida, agora o Senhor abençoa. Quão hipócritas nós somos, porque não temos coragem de dizer: Deus, qual é o caminho? Deus, qual é o marido que o Senhor quer para mim? Deus, qual é a esposa que o Senhor quer para mim? Deus, qual é o trabalho que o Senhor quer para mim? Se o trabalho que o Senhor quer para mim é para eu nunca ganhar muito, mas ganhar pouco e ser sustentado pelo Senhor todos os dias, é esse o trabalho que eu quero. Deus, se esse trabalho que eu estou conseguindo vai me afastar do Senhor, tire esse trabalho de mim e me alimente como o Senhor alimentou Elias. Grave bem o que eu vou lhe dizer agora. O céu não é para independentes. O céu é para aqueles que dependeram de Deus todos os dias da sua vida nessa terra. É impossível viver no céu se você viveu independente nessa terra. Dezenas de pessoas se sentam num banco de igreja e sequer dependem de Deus para viver, sequer trazem sua Bíblia junto, sequer leem a Bíblia, sequer meditam nela, sequer têm paixão de conversar com Deus. O céu será para pessoas que viveram dependentes de Deus em tudo nessa terra. O céu será para pessoas que não estão preocupadas em porquês, estão preocupadas em dizer obrigado. Sabe qual foi o homem mais dependente dessa terra? Tem noção de quem foi o homem mais dependente dessa terra? O próprio Cristo. Porque na fundação do mundo ele disse para o Pai: se o Senhor quer, eu morro para salvar os seus filhos. Quando ele chegou na terra, todas as vezes que ele ia fazer qualquer coisa, ele dizia: o que o Senhor quer, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. No momento de maior angústia da vida dele, de maior de todas as angústias existentes na terra, ele disse para Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, eu faço a tua vontade, é porque eu dependo do Senhor para ser ressuscitado. Na multiplicação dos pães e peixes, ele disse: em nome do Pai. Na cura, ele dizia: em nome do Pai. Ele dependia de Deus para viver. Se o próprio Cristo dependia de Deus para viver, o quanto você depende de Deus para viver? O que você acha que Deus vai fazer? Como você acha que Deus vai nos salvar? Como Deus pode levar para a eternidade alguém que nunca dependeu dele para viver nessa terra? Como Deus vai colocar alguém para viver eternamente ao seu lado, se esse alguém nunca gostou de viver ao lado dele nessa terra? Nessa manhã, estou convidando você a viver dependente de Deus, literalmente dependente de Deus, escravo de Deus, em tudo que for fazer depender de Deus, perguntar para Deus, consultar Deus, ouvir Deus, esperar Deus, lembrar de Deus, colocá-lo na frente, no primeiro lugar, para que Ele decida, para que Ele escolha, para que Ele conduza, porque o fim dessa escolha vai ser vida eterna. Com bens ou sem bens,
com cultura ou sem cultura, com beleza ou sem beleza, solteiro ou casado, Ele vai dar a você a vida eterna, se você hoje viver dependente exclusivamente dEle. Queridos, se muitos de vocês nessa manhã nem se lembram qual foi a última vez que vocês gastaram tempo com Deus sozinhos, quero convidar vocês para que hoje vocês passem tempo com Deus e digam para Deus: me torne dependente do Senhor. Eu preciso aprender a depender do Senhor para viver. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava no Paraná, lá no IAP, fazendo uma semana de oração para os jovens. Quando uma menina, antes de eu entrar para pregar, eu estava dando audiência, ouvindo os alunos, uma menina pediu para falar comigo e disse: pastor, eu gostaria de pedir uma ajuda ao senhor. O senhor pode orar pelo meu pai? Eu disse: claro que posso. Qual é o nome dele? Ela disse. Eu disse: onde ele está? Ela disse: ele está a 500 quilômetros daqui. Eu falei com ele, pastor, agora há pouco ao telefone. E então logo depois disso ela começou a chorar copiosamente. Esperei que ela se recuperasse e ela disse: o senhor não sabe o que está acontecendo. Eu disse: o que aconteceu? Pastor, eu estava falando com ele, a voz dele estava estranha, diferente, e eu percebi que algo estava acontecendo. Então eu apertei o máximo que pude e ele acabou dizendo: filha, eu só tenho um saco de fubá para comer. Pastor, eu estou a 500 quilômetros do meu pai. Eu acabei de sair de uma janta que tinha todos os tipos de comida que eu precisasse comer. E a comida sobrava, sobejava, as pessoas esbanjavam. E o meu pai está a 500 quilômetros daqui, morando sozinho. Ele é viúvo, com uma perna amputada, porque ele teve um acidente numa empresa, está encostado há anos. Eu só tenho um saco de fubá para comer. O senhor pode orar pelo meu pai? E eu disse para ela: eu não vou orar pelo seu pai, você vai orar pelo seu pai. Me ajoelhei com aquela garota e ela então começou a clamar a Deus que algo acontecesse na vida daquele homem. Entramos. Então preguei. E depois de pregar, eu estava na mesma sala, ouvindo outros alunos, e por volta de 11 e pouca da noite, alguém bateu forte na porta enquanto eu estava assistindo uma pessoa. E quando eu abri, era ela. E ela dizia: eu preciso lhe falar. Pedi para que o rapaz saísse e ela entrou. Ela se abraçou comigo e começou a chorar copiosamente. E disse: preciso lhe dizer uma coisa. Depois que acabou o sermão, eu fui até um orelhão e liguei para o meu pai. Eu queria contar para ele o sermão de hoje. Ele ficou mudo, ele não falava. De repente, ele disse: filha, preciso te dizer uma coisa. Há 1 hora atrás, eu estava aqui em casa. Alguém bateu na minha porta. Então abri a porta, era uma senhora distinta, eu nunca a tinha visto na minha vida. Ela então disse: senhor, não me pergunte por que eu estou aqui. Eu fui impulsionado a fazer isso. Não sei como te explicar. Mas eu trouxe aqui para o senhor o jantar da minha casa. Aqui tem comida para o senhor comer hoje e amanhã. E aqui eu tenho 2 cestas básicas que estavam separadas na minha casa e eu não sei porquê. Agora eu sei. Porque algo no meu coração me fez vir à sua casa, trazer essa janta e essas cestas básicas. Porque algo me dizia que o senhor estava precisando. Então eu disse para ela: senhora, pode entrar aqui? E ela então entrou na casa comigo. E quando ela entrou, eu a levei até a despensa, o armário onde tinha o que tinha. E eu disse para ela: senhora, a única coisa que eu tenho para comer é esse saco de fubá. Sabe o que é depender de Deus para viver? É acreditar que Ele vai conduzir você, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai levar você,
que Ele vai colocar você no colo, que Ele vai andar com você nos braços, que Ele vai resolver os seus problemas. Se Ele não for resolver agora, Ele vai resolver em algum momento, porque para Ele não existe nada impossível. Para Ele existe solução para todas as coisas. Se você quiser ser dependente de Deus, tem que abrir seu coração, tem que ser humilde e aceitar que você não é nada, que tudo que você tem e não servem de nada, que todas as suas posses, os seus bens não representam nada para Deus, que tudo que você alcançou e conseguiu ser, a posição que é, nada representa para Deus, porque só os dependentes de Deus viverão com Ele eternamente. Quero orar nessa manhã, mas gostaria que você refletisse no seu coração o que você quer ser quando sair por essa porta, do jeito que você entrou, ou dependente para sair, dependente de Deus, com o coração aberto, confiante que Deus vai cuidar de você. Se existe algo na sua vida que você nunca conseguiu resolver, experimente ser dependente de Deus e deixe Deus resolver. Feche os seus olhos. Ei Deus, nessa manhã, Tua palavra nos mostrou que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, que não precisamos nos preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir, porque o Senhor está no controle. O Senhor nos dará o que precisamos, o Senhor nos susterá no que precisamos, o Senhor nos manterá onde precisarmos. Ó Deus, por favor, quebra as barreiras do nosso egoísmo, do nosso coração, e nos torne uma pessoa dependente para viver, para respirar, para comer, para andar, para escolher, para trabalhar, para decidir, que nós vivamos pedindo e perguntando, segurando na Tua mão sobre todas as coisas. Por favor, não deixe que a independência do nosso eu nos separe do Senhor. Quebra o nosso orgulho. Se tiver que usar algo diferente, quebra a nossa vida, para que onde estiver quebrados, possamos olhar para cima e dizer: quero viver contigo. Toma-nos em Tuas mãos, leva-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus.